Meus irmãos, inicialmente quero desejar a vocês uma boa noite e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre vocês. Quero também dizer da minha alegria de ter estado com os irmãos pela manhã, partilhando daquele momento de louvor, de adoração e poder partilhar deste momento tão significativo na presença do Senhor, adorando o seu nome, glorificando Ele que é digno de receber honra, glória e louvor, como nós cantamos aqui, como nós fomos muito bem conduzidos aqui nessa noite. Isso é um privilégio, não é mesmo? Isso é uma alegria enorme a que Deus renova, não apenas na nossa própria experiência individual, diariamente, mas quando coletivamente a gente pode se reencontrar e a gente pode adorar o Senhor com alegria, com singeleza de coração, com contentamento, por aquilo que Deus na sua graça opera em nós. Isso é graça, isso é o Evangelho e isso é muito bom. Quero também aproveitar para fazer o que não fiz pela manhã, embora tenha dito algumas coisas da minha alegria de estar com os irmãos, mas parabenizar a igreja pelos 82 anos. E eu sei que são 82 anos em que a graça de Deus, por meio do seu Evangelho, tem sido pregada e tem sido preservada aqui. E o fruto dessa pregação, o fruto dessa mensagem eu posso ver, são vocês. Então Deus seja glorificado por isso. E que os irmãos permaneçam firmes, permaneçam fiéis a Jesus Cristo, amando-o de todo o coração, doando a própria vida ao serviço do seu reino, a pregação e disseminação da sua mensagem, para que Deus atraia para si pecadores, salvando-os, fortaleça a igreja, encoraje os irmãos até o glorioso dia, não é? Quando a gente vai ser reunido dos quatro cantos da terra para vivermos eternamente com Jesus. Deus os ajude e Deus os abençoe nisso. O texto desta noite, meus irmãos, é Romanos capítulo 8, versos de 1 a 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 4. A Escritura Sagrada nos diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao lado da carta aos Efésios, meus irmãos, a carta aos Romanos é uma das mais estruturadas do Novo Testamento. E quando eu digo estruturadas, eu estou pensando, de fato, em estruturas muito bem organizadas, em pensamentos muito bem organizados. O que não significa dizer que as outras cartas não tenham a sua típica estrutura, mas no caso de Romanos e de Efésios, nós temos alguma coisa bastante peculiar, muito peculiar. Tanto uma quanto a outra são estruturadas a partir de um princípio que nós cremos, e aliás, o que cremos deriva exatamente deste princípio que, antes de qualquer coisa, é paulino na sua estrutura. Nós somos cristãos que defendemos o princípio daquilo que nós devemos crer e também defendemos o princípio acerca do modo como devemos viver. Para nós, batistas, nós temos aquele princípio, por exemplo, da Escritura ser a nossa única regra de fé, portanto o que cremos, e prática, o modo como vivemos.
E essa estrutura que nós acreditamos e que nós defendemos, é uma estrutura, antes de qualquer coisa, paulina. E isso fica muito evidente, tanto na sua carta aos Efésios, quanto na sua carta aos Romanos. Em uma e outra, Paulo articula o seu pensamento de modo a demonstrar a doutrina que deve ser crida, a verdade que deve ser prezada e amada, mas também conjuga esta verdade com o modo como devemos viver a partir da verdade crida. Para Paulo, crer na verdade não é um elemento meramente cognitivo, mental. Crer tem a ver com a vida, com a existência, tem a ver com o coração, tem a ver com mente, mas também tem a ver com o coração. E eu tomo essas duas imagens, da mente e o coração, para me reportar exatamente a doutrina que deve ser crida e deve ser vivida. Não é possível separar, e aí eu uso metaforicamente o texto de Gênesis, o que Deus uniu. Não nos é possível. Não nos basta ter a doutrina, ter a verdade e crer, se estas coisas não se desdobrarem em uma vida que glorifica e que honra a Deus. E Paulo estrutura ambas as cartas com esse pensamento. Romanos especificamente, meus irmãos, deve ser entendido como dois grandes blocos. O primeiro bloco vai exatamente do capítulo 1 ao capítulo 11, onde Paulo ele é expositivo no que respeita à doutrina. Ali, capítulos 1 a 11, nós vamos encontrar importantíssimas doutrinas da fé cristã. Após ele falar sobre o Evangelho, gastar os primeiros versículos, os primeiros 17 versículos falando do teor do Evangelho, do conteúdo do Evangelho, a partir do verso 18 do mesmo capítulo 1, ele começa então a apontar e a descrever e a narrar e a dissertar e a argumentar a favor de algumas doutrinas, dentre as quais eu destaco, por exemplo, capítulo 1, verso 18 ao capítulo 3, verso 20, ele se preocupa em tratar sobre a doutrina do pecado. E por que Paulo começa tratando sobre a doutrina do pecado? Porque se nós não compreendermos adequadamente o que é o pecado, nós não compreenderemos adequadamente o que é redenção. A medida da nossa compreensão de redenção depende da medida da nossa compreensão de pecado. Se o pecado é algo rasteiro, se o pecado é algo não muito nocivo, o conceito de redenção que teremos contemplará este pensamento. Mas se nós entendemos que pecado é algo grave e que levou o próprio Deus a ir até as últimas consequências para resolvê-lo, então nós precisamos entender a sua gravidade e a grandiosidade da redenção em Cristo Jesus. E Paulo trata disso. Paulo vai dizer que judeus e gentios estão todos encerrados debaixo do pecado. E essa é a primeira grande doutrina. A segunda grande doutrina que Paulo vai tratar, e ele começa a fazer a partir do capítulo 3, verso 21, se estendendo até o final do capítulo 5, é a grande doutrina da justificação pela fé. Então Paulo mostra de um modo prazeroso e consolador as medidas tomadas por Deus para a solução do problema do pecado. E isso tem a ver com a aplicação da justiça de Cristo a nós, pecadores, que o recebemos pela fé, mediante a pregação do Evangelho, como objeto da graça de Deus sobre nós. E ele vai narrar e ele vai dissertar, especificamente dissertar e argumentar, em favor da grande doutrina da justificação, cujo teor pode ser compreendido na medida que os reformadores disseram, que é a doutrina pela qual uma igreja permanece de pé ou cai. Uma igreja permanece de pé ou cai na medida da compreensão que ela tem da doutrina da justificação pela fé. E então nós chegamos ao terceiro bloco, que é um bloco que nos interessa. Capítulos 6 a 8, quando Paulo ele vai mostrar as relações do Espírito, da lei e da santidade.
E ele vai gastar 3 capítulos para demonstrar como essas relações, elas se enquadram dentro do cenário do pecado já exposto e da justificação aplicada em Cristo. E ele vai mostrar que, de certo modo, há doutrinas e verdades muito seguras, que não podem ser abandonadas, que devem fazer parte da nossa fé, que devem ser amadas, devem ser compreendidas e desdobradas, obviamente, em caráter prático no cotidiano. Capítulos 9 a 11, ele vai então tratar da grande doutrina da soberania de Deus ao aplicar a redenção a pecadores como nós. E vai mostrar que a salvação não foi uma medida provisória de algo não previsto, que ocorreu na história e Deus precisou então fazer intervenções não planejadas. Ao contrário, capítulos 9 a 11 vai demonstrar que desde os tempos eternos, Deus já havia estabelecido todas as coisas no que diz respeito à nossa salvação, incluindo os nossos nomes. Isso é graça. A partir do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo então vai mostrar o que estas verdades, descritas nos capítulos de 1 a 11, têm a ver com o cotidiano, com a prática, mostrando que ser um cristão exige uma vida digna do Evangelho. Nós vamos voltar ao ponto que nos interessa essa noite, que é nos localizarmos naquele terceiro grande bloco doutrinário da primeira parte, 6 a 8. Especificamente capítulos de 6 a 8. O capítulo 8, ele é uma conclusão de um pensamento que Paulo, de fato, começou no capítulo 1, mas que se dedica mais especificamente a partir do capítulo 6, que tem a ver com as relações entre a lei e o Espírito, a lei e a santidade, o Espírito e a lei, o Espírito e a santidade. O capítulo 8 especificamente, ele vai demonstrar as relações da lei e da santidade com a vida no Espírito, que é a ênfase desse encontro que nós estamos tendo, do Pense Biblicamente. Pensar não apenas na obra do Espírito, como de certo modo trabalhamos pela manhã, mas entendermos as implicações da vida no Espírito. E é muito importante nós considerarmos a base e o fundamento que Paulo constrói o seu argumento. Que o capítulo 8 é uma conclusão de uma série argumentativa, fica evidente pelo uso da palavra portanto. É assim que começa o capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo chega a uma conclusão, com base em todos os argumentos apresentados anteriormente. A conclusão de Paulo, ela é inequívoca, ele não tem dúvidas. Por tudo o que ele apresentou, por tudo o que ele considerou nos capítulos anteriores, ele não tem dúvidas de que em Cristo Jesus já não há condenação para nós. Isso é muito óbvio para Paulo, e deve ser muito óbvio para nós também. É uma conclusiva que demonstra a nossa realidade, e quando eu digo nossa, daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que foram, utilizando a linguagem do capítulo 15 de João, que de certo modo mencionei hoje pela manhã, foram enxertados na videira, daqueles que foram alvos da graça de Jesus Cristo, daqueles que foram alcançados pela pregação do Evangelho, daqueles que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder da palavra. Estes não estão mais sob o jugo da condenação, ou sob a possibilidade da condenação. E isso por quê? Por causa de Cristo, por causa de Jesus. Na verdade, essa declaração de Paulo no capítulo 8, ela não é a primeira nesse teor. Se nós voltarmos no capítulo 5, Paulo diz algo muito semelhante no início, quando ele diz assim:
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Paulo vem trabalhando essa questão, demonstrando que, apesar da nossa impiedade passada, agora nós temos esperança. E é muito interessante, meus irmãos, que a palavra agora, ela é muito mais do que um elemento para apontar o momento da escrita de Paulo. Ele não está pensando necessariamente no agora, enquanto a pena está sendo deslizada na folha, para que o povo pudesse ter o texto. O conceito de agora, ele na verdade faz uma oposição com um outro conceito que de vez em quando a gente lê em Paulo, que é outrora. Por exemplo, um texto que nós conhecemos bem dentro do Novo Testamento é que outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Outrora e agora, que são dois termos para apontar o nosso estado em Cristo. Outrora, nós não estávamos em Cristo, agora nós estamos em Cristo, de modo que esse conceito, ele tem um caráter quase que escatológico, apontando não necessariamente para aquela escatologia futura, mas para pensar numa escatologia inaugurada em Cristo Jesus, de modo que todo aquele que está em Cristo deve considerar um tempo sem Cristo e um tempo com Cristo, por causa do evangelho que chegou até nós, por causa da mensagem que nos foi pregada. E Paulo diz que agora, em Cristo Jesus, nessa condição, nessa era em que a graça está operante, por meio da pregação do evangelho, já não há condenação. É quase que um brado de alegria, é quase que um brado de louvor. Paulo está com o seu coração e a sua mente repletos de alegria, de contentamento e de felicidade, porque aqui está o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é: quem está em Cristo não é condenado. Quem está em Cristo tem esperança. Quem está em Cristo o está por conta da redenção e a aplicação da graça que há no Evangelho. E Paulo brada de alegria. Paulo brada com louvor pela operação da graça em Cristo. E é muito significativo dentro do Novo Testamento esse termo tão pequenininho, né? Essa preposição tão pequenininha, que é a preposição em. Na nossa língua, a preposição em, ela normalmente, ou ela predominantemente, aponta um aspecto de localização, não é? E geralmente um aspecto estático de localização. Por exemplo, quando eu digo que eu estou em Tupã, eu estou pensando em localização, mas eu estou pensando também num elemento estático, no sentido de que eu estou dentro dos limites da cidade. Esse conceito nos ajuda a entender o que se tem em mente aqui. Estar em Cristo é o conceito que em outros lugares acaba sendo usado para dizer que nós estamos guardados em Cristo. E isso deve trazer alegria e contentamento ao nosso coração. Porque veja, se nós estamos guardados em Cristo, nós temos plena segurança. E aí nós entendemos porque que Jesus diz que ninguém pode arrebatar-nos das suas mãos. Porque não há força, não há poder, não há autoridade que consiga nos tirar da condição de guardados em Jesus. Aliás, este é um conceito do Novo Testamento, de que nós cristãos somos guardados em Jesus Cristo. Ou seja, não é apenas não condenados, é guardados. Sabe o que isso implica, meus irmãos? Sabe o que isso significa? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
E por que eu digo isso? Porque essa é a conclusão do capítulo 8. Eu não vou ler o capítulo 8 todo, mas você conhece as palavras do apóstolo Paulo, quando ele conclui esse bloco, ele diz assim, ali a partir do verso 31, ele começa dizendo, sabemos que todas as coisas, a partir do verso 28, perdão, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no verso 31 ele diz, que diremos pois a estas coisas, se Deus é por nós, ou seja, se estamos guardados em Cristo, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo quem morreu e ressuscitou, está à destra de Deus Pai, onde intercede por nós. Irmãos, o Cristo glorificado intercede por nós, e a pergunta que eu faço é, qual a oração feita pelo Filho glorificado ao Pai, que o Pai não atenda? Se Ele intercede por mim, intercede por você, não há quem possa nos separar do amor dEle. A igreja está guardada, nós estamos guardados em Jesus Cristo. Tudo pode conspirar contra nós, o mundo pode ser hostil a nós, nós podemos sofrer temporariamente, mas ninguém nos separará do amor de Deus. Ninguém nos separará de Cristo. E aí Paulo vai emendar dizendo que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem a nudez, nem o perigo, nada. O que é que pode nos separar de Cristo, daqueles que estão guardados em Cristo? Ninguém, porque não há autoridade, não há poder superior ao de Cristo. A igreja está guardada. Você entende por que Paulo dá um brado aqui? Ele tem motivos ou não tem? Ele tem muitos motivos, e nós temos motivos junto com ele, e devemos fazer coro com ele, porque nós estamos guardados em Cristo Jesus, e não há sobre nós qualquer condenação, por causa de Jesus. Essa é a grande defesa que Paulo vai fazer no capítulo 8, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Você está seguro. Você não está em Cristo? Busque-o de todo o coração, arrependa-se dos seus pecados, abandone essa vida de outrora e passe a viver o agora com Cristo. A nova vida com Cristo, a vida no Evangelho. Sem Cristo, meu querido amigo, não há esperanças para você. Sem Cristo, não há esperanças para você. Paulo faz a declaração, mas em seguida ele justifica ou ele apresenta as razões. A primeira razão apresentada encontramos no verso 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa é a primeira razão apresentada por Paulo, para justificar de que em Cristo Jesus não há condenação. Eu preciso, com respeito e com muito temor, fazer um ajuste muito importante aqui. Eu sei que predominantemente muitos irmãos utilizam a Nova Versão Internacional, que é inclusive a que eu estou utilizando aqui. Se você olhar na sua Bíblia, na Nova Versão Internacional, a palavra Espírito, lei do Espírito, ela está com letra maiúscula, porque o tradutor entendeu que a palavra Espírito aqui era uma referência à terceira pessoa da Trindade. Só que, na verdade, ao que tudo indica, não é uma referência à terceira pessoa da Trindade. A palavra Espírito, ela está vinculada à palavra vida. Observe que é a lei do Espírito de vida. Aqui o contraste não é entre o Espírito e outra coisa, e eu penso em Espírito como pessoa, mas é pensar na própria vida, é o Espírito de vida, em contraste com a morte. E por que eu digo isso? Porque o contraste vem logo em seguida. O texto diz, a lei do Espírito de vida, que me libertou da lei do pecado e da morte. Então o foco talvez deva ser a gente entender que o contraste para Paulo aqui é vida e morte. E portanto a palavra Espírito é algo que agrega a palavra vida.
e não uma referência à terceira pessoa da Trindade. É o contraste entre a vida e a própria morte. Então isso precisa ficar claro. E você não precisa ficar preocupado, como se eu estivesse suprimindo alguma coisa ou acrescentando alguma coisa. Porque no grego não tem maiúscula, não aparece. E a palavra espírito, ela pode ser traduzida de inúmeras formas a partir da língua grega. Ok? Mas aqui me parece sensato esse ponto, e David Martin Lloyd Jones, ele vai tomar esse rumo também. Quando ele faz as exposições de Romanos, esse é um caminho que ele toma, seguindo a velha tradição reformada, mostrando que a palavra espírito aqui não seria, portanto, uma referência à terceira pessoa da Trindade, apesar de na sua Bíblia e na minha Bíblia, a palavra espírito aparecer com letra maiúscula. Então o foco aqui recai no contraste que é bastante paulino entre vida e morte. Paulo, ele é muito contrastivo nesse aspecto. Paulo trabalha muito com antítese. E o que é uma antítese? Antítese, na verdade, é um princípio em que você trabalha ideias contraditórias, ou ideias que se opõem. Ideias que se opõem. Então, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos muitas antíteses. Por exemplo, nós temos a antítese que ocorre entre o velho homem e o novo homem. Nós temos a antítese que envolve o inferno, o céu, que envolve o diabo e que envolve Deus, que envolve a carne e que envolve o espírito, que envolve as trevas, a luz, a morte, a vida. Nós lidamos com isso o tempo inteiro no Novo Testamento, e me parece que é isso que Paulo está fazendo aqui. Ao falar da lei do espírito de vida, ele também fala da lei do pecado e da morte. E observe, a lei do espírito de vida, lei do pecado e da morte. Então, na verdade, há ideias contrastivas aqui, mostrando basicamente o seguinte: a lei do espírito de vida está para o agora, como a lei do pecado e da morte está para o outrora. Embora Paulo não use a palavra outrora aqui, mas o uso da palavra agora nos leva a pensar, e nós temos que pensar numa outrora. É preciso haver o contraste, e isso está claro para Paulo. Paulo está dizendo que quem está em Cristo vive e está guardado pela liberdade provocada pelo Espírito de vida. Esse Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, lei do pecado e da morte não é algo que diz respeito a quem está em Cristo, mas a quem não está em Cristo. Enquanto que a lei do Espírito de vida diz respeito a mim e a você, que estamos guardados em Cristo. Cristo nos trouxe para a vida. Cristo nos deu vida. E a nossa vida tem que ser vivida para a glória do Senhor. E os elementos que dizem respeito à morte, ao pecado, à iniquidade, à transgressão, que Paulo descreveu no capítulo 3 como sendo o próprio salário, no capítulo 6, o próprio salário do pecado sendo a morte, é extremamente importante para nós. Nós não vivemos mais de acordo com os padrões da lei do pecado e da morte, mas sim da lei do Espírito de vida. E Paulo diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E por que isso é importante? Porque é o pecado que gera morte, e o pecado condena. A própria Escritura diz, e eu citei há instantes atrás, que o salário do pecado é a morte. Paulo argumentou isso já no capítulo 6. Capítulo 3, Paulo diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. É estado de condenação. Naturalmente, o homem está condenado. O seu estado diante de Deus é de condenação. Mas Cristo nos libertou. É aquilo que Pedro, o apóstolo, vai dizer, que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Trevas e luz como figuras da morte e também da vida. Esse ponto é também muito importante para nós. Mas Paulo continua. No verso 3 ele diz, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne.
a lei fora incapaz. Você há de lembrar que a lei foi dada por Deus, mas nunca Deus salvou qualquer pessoa pela guarda da lei. De acordo com as Escrituras, não há uma única pessoa que tenha sido salva pela guarda da lei. Por um princípio muito simples revelado no Novo Testamento, que quem quebra um ponto da lei, quebra toda a lei. E a pergunta é, qual homem sobre a face da terra, natural, nascido sob pecado, como eu e você, que teve a capacidade de guardar a lei integralmente? Ninguém. Então aquela história que a gente tem de que um homem no Antigo Testamento era salvo pela lei, e no Novo Testamento é salvo pela fé, não faz sentido. Até porque Abraão foi justificado pela fé, quando nem mesmo a lei havia sido dada. A fé de Abraão antecede a lei. Esse é o argumento de Paulo, inclusive em Romanos. E isso também é importante para a gente. A lista de homens de Hebreus 11 pressupõe pessoas que creram, e todas elas estão vinculadas ao Antigo Testamento. Então a salvação sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Sempre foi pela fé. Talvez a diferença é que nós cremos num Cristo que já veio e voltará. Abraão creu no Cristo que viria, por promessa, por revelação já em Gênesis, por ocasião do pecado, quando o próprio Deus proveria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus. Cristo sempre foi o centro de todas as coisas. Cristo enche as Escrituras, no sentido de que nós conseguimos perceber a provisão divina por meio de Jesus Cristo. A provisão divina por meio do Salvador. Por isso ele diz que a lei fora incapaz de fazer qualquer coisa por estar enfraquecida pela carne. E o conceito de carne aqui aponta exatamente para esse estado decaído. Naturalmente, Paulo está dizendo, o nosso estado é um impeditivo de agradar a Deus. A gente não tem, por nós mesmos, a capacidade de agradar a Deus. Qualquer esforço que eu e você faça, esforço natural para agradar a Deus, nós vamos dar com os burros na água, nós não vamos alcançar o objetivo, nós não conseguiremos satisfazer a Deus, porque não há um justo, nenhum sequer. Todos se fizeram inúteis, todos se extraviaram. É isso que a Escritura diz. Nós, na nossa própria natureza, não podemos e não conseguimos honrar a Deus. Por isso Paulo diz, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, o que Deus fez? Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança. Ele não diz como homem pecador, mas a semelhança do homem pecador, ou seja, Cristo é o Deus encarnado, Cristo vem a nós, Cristo assume a humanidade, Ele desce ao mundo dos homens, Ele se submete, Ele se humilha, para sair triunfante sobre a morte. E isso era necessário. Algumas pessoas costumam dizer que Deus não morre. E como Deus não morre, Deus não poderia ter morrido na cruz. Já que Cristo é Deus encarnado, como é que pode Deus morrer na cruz? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Era necessário que nós tivéssemos ali na cruz um representante supremo da nossa humanidade e da plena divindade. Se Cristo, quando morre, abandona a sua divindade, significa que o processo de reconciliação entre Deus e os homens está fadado ao fracasso. E se Cristo não morreu, a nossa condição humana não poderia ser solucionada. Era necessário que aquele que subisse ao madeiro, à cruz, fosse Deus homem. Porque, meus irmãos, a gente às vezes pensa que o problema da reconciliação se dá porque nós temos problema com Deus. Não, Deus também tem problema com a gente. A doutrina da reconciliação, ela parte do pressuposto de que nós temos uma inimizade com Deus. A relação é de inimizade. A Bíblia diz isso.
O próprio apóstolo João diz que quem se constitui amigo do mundo, e aqui o mundo não é a natureza criada, não tem nada a ver com a bela criação de Deus, mas tem a ver com o mundo decaído, com o pecado, com a iniquidade, se constitui inimigo de Deus. Então Deus tem os seus inimigos. E para nós, naturalmente, sem a graça, sem o evangelho, sem Cristo, Deus é nosso inimigo. Deus nos afronta, Deus é um impeditivo para a gente fazer aquilo que o nosso coração deseja. Então, quando Cristo morre, é Deus homem que morre. E é preciso que Deus homem morra para reconciliar Deus com os homens, mas também reconciliar os homens com Deus. Paulo está apontando para este fato. Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Como oferta pelo pecado. Nós estamos diante de uma sentença extremamente importante. O conceito de oferta pelo pecado remonta à ideia do Antigo Testamento e, sobretudo, ao conceito de sacrifício. A gente não tem como entender alguns conceitos dentro do Novo Testamento sem adequadamente entendermos o conceito de sacrifício. E nós sabemos, meus irmãos, que Paulo está preparando o terreno para falar, nos capítulos de 9 a 11, da doutrina da predestinação e da eleição. Ele está preparando o terreno. Daqui a pouco, quando o capítulo 8 acabar, aliás, ele já vai mencionar alguma coisa no verso 28 do capítulo 8, mas é no capítulo 9 que ele vai dar um golpe final sobre o conceito de que o homem pode resolver o seu problema diante de Deus por si. Esse golpe vem nos capítulos 9 a 11. Entretanto, ele já está argumentativamente trabalhando para o terreno estar aplanado para expor a grande doutrina da soberania de Deus. E por que eu digo isso? Porque o conceito de oferta pelo pecado aqui pressupõe, meus irmãos, substituição, sacrifício vicário. Por que eu digo isso? Observe que no Antigo Testamento, o pecador precisava levar a sua oferta ao sacerdote, para que o sacerdote então realizasse o sacrifício, de modo que a oferta dada pelo pecador, um animal, ele morreria substitutivamente. Esse quadro fica muito evidente nas 10 pragas do Egito, sobretudo na última. Quando o povo está para sair do cativeiro egípcio, Deus está para libertar o povo, e nós temos a última praga, que é a morte dos primogênitos. Você vai lembrar disso. E Deus diz que ele visitaria, ele passaria pelo arraial, e todas as casas em que o sangue não estivesse nos umbrais das portas, aquela família perderia o seu primogênito. Você lembra disso? Você lembra desse episódio? Então qual era o sinal? Era um sacrifício, porque para ter sangue nos umbrais das portas era necessário um sacrifício. Aquele cordeiro seria comido na noite de Páscoa, mas o sangue seria aspergido nos umbrais das portas, porque aquele sangue indicaria que o cordeiro foi morto substitutivamente pelo primogênito. De modo então que o primogênito não morreria, não pagaria com a sua própria vida. Quando Paulo diz aqui que ele foi oferecido por Deus como oferta pelo pecado, é que Deus agiu como uma espécie de supremo sacerdote. Ele oferece o seu cordeiro, e o seu cordeiro morre substitutivamente por aqueles que serão salvos, que Paulo vai chamar de eleitos. Que Paulo vai chamar de eleitos nos capítulos de 9 a 11. O sacrifício era substitutivo, meus irmãos. Quando Cristo morre, a Escritura diz que ele dá a vida pelas suas ovelhas. O Evangelho de João narra isso. Isso significa dizer que nenhuma alma, nenhuma vida pela qual Cristo morreu se perderá. Nenhuma. Nenhuma. Todos pelos quais Cristo morreu receberão a graça do Evangelho. Serão selados pelo Espírito da promessa e viverão eternamente com o Senhor. É isso que significa também dizer que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qualquer conceito de sacrifício que destoe do Antigo Testamento é um erro de leitura.
O Novo Testamento não pode ser interpretado à revelia do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é claro quanto ao sacrifício. Como oferta pelo pecado. Por isso que no próprio capítulo 8, há uma pergunta retórica feita por Paulo acerca daqueles que foram alcançados pela graça. A pergunta é: quem os condenará? É Cristo quem morreu? Quem pode colocar o dedo em riste e condenar? Ninguém. Por causa de mim? Por causa de você? Por causa da nossa inteligência? Por causa da nossa esperteza? Por causa dos nossos argumentos? Não, por causa de Jesus. Estamos guardados nele. É isso que Paulo está provando. E com isso ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. E isso é maravilhoso. Eu disse há instantes atrás que a gente não tem como satisfazer a lei do Senhor. Nós somos pecadores ainda, né? A gente não consegue. Ainda. Vai chegar o dia glorioso quando a gente vai ficar livre disso também. E que venha logo esse dia, né? Mas veja o que Paulo diz. Ele afirma: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Cristo morre em nosso lugar, e a ideia que o texto dá é que é como se houvesse uma lente pela qual agora Deus nos vê. Sem essa lente, ele verá a realidade do nosso pecado, da nossa transgressão e da nossa iniquidade. Mas quando ele põe essa lente, isso é só metafórico, tá, gente? Quando ele põe essa lente, ele vê algo diferente quando olha para nós. Porque essa lente se chama Cristo. A justiça de Cristo nos é imputada. De modo que quando Cristo olha para mim, olha para você, não é a mim e a você que ele vê. É Cristo em nós. Essa é a nossa garantia. Paulo, quando diz aqui, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, ele está apontando para isso. E há uma imagem, meus irmãos, que eu amo essa imagem. Eu gosto muito de C.S. Lewis. E eu gosto muito de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Você já deve ter assistido o filme. Ou já deve ter lido as Crônicas de Nárnia. Lá está O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E tem uma cena que para mim é impressionante. Que é quando Edmundo é resgatado pelo exército de Aslan. Aí você vai lembrar aí de algumas coisas. Aslan é ali uma figura de Cristo. É Cristo. E ele é levado para o arraial de Aslan. Só que ele havia comido manjar turco. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu até entendo porque que Edmundo fez aquele negócio, gente. Porque manjar turco é um negócio bom demais. É bom demais. Vale a pena, viu? Comer. Fiz a propaganda, fecha parênteses. Edmundo come o manjar turco que é oferecido pela feiticeira branca. E numa determinada altura, a feiticeira branca com o seu exército entra no arraial de Aslan e vai reivindicar a vida de Edmundo, que é um traidor. Dos 4 irmãos era o traidor. Havia se associado a ela para fazer as coisas dela. E ela vai ao arraial para reivindicar. A certa altura, Aslan, um grande leão, sai da sua tenda, a recebe e a chama para uma conversa. Ambos entram dentro de uma tenda, que é a tenda de Aslan. E a cena nos dá a ideia de que algumas horas se passaram, porque os exércitos já estão todos sentados, alguns estão riscando até no chão o tempo que havia passado. Passado este tempo, a rainha ou a feiticeira branca sai da tenda de Aslan, vai novamente para o arraial e faz a seguinte pergunta: como terei certeza? E Aslan dá um brado, um rugido, expulsando a feiticeira branca e o seu exército. Naquela noite, quando todos estão dormindo, Aslan, solitário, vai caminhando para um lugar chamado a Mesa de Pedra. E à medida que a cena se desdobra, a gente toma conhecimento de que Aslan havia feito um acordo. É um pouco difícil essa questão por conta de nós estarmos lidando com uma ficção. Mas ele faz um acordo. E no acordo ele se entrega à feiticeira branca em lugar de Edmundo.
Ele é tosqueado sobre a mesa de pedra, ele é humilhado sobre a mesa de pedra, ele é caçoado sobre a mesa de pedra, ele vê a sua dignidade indo embora, porque a sua juba é completamente cortada, e o sacrifício ocorre. Susana e Lúcia, duas das irmãs de Edmundo, estão assistindo de longe, e elas ficam penalizadas. Todos se vão e elas ficam contemplando Aslan morto. Quando elas dão as costas, depois de um tempo ali próximo a Aslan, para ir embora, elas escutam um estrondo. E quando olham para trás, a mesa de pedra está partida e Aslan já não está mais ali. Eis que Aslan surge fulgurante, com o brilho do sol, com a sua juba imponente, ressurreto. Ressurreto. Porque a feiticeira branca não conhecia o poder da magia da ressurreição. Quando eu olho para essa passagem, meus irmãos, e diz que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, é isso. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Por isso não há condenação para nós. Por isso não há quem possa olhar para nós e propor qualquer coisa que nos separe do amor de Deus. Porque nós estamos guardados em Cristo. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E ao ressurgir, Ele venceu o último inimigo. Por isso Paulo encerra dizendo: tragada foi a morte na sua vitória. John Owen, puritano, ele disse: a morte morreu quando Cristo morreu. A morte de Cristo mata a morte, de modo que nem mesmo a morte tem poder sobre nós. Somos livres, irmãos. Somos livres para adorar, somos livres para viver de acordo com a vontade de Deus, segundo, obviamente, o Espírito, e aí no caso a palavra Espírito que aparece no final do verso 4, apesar de ser a mesma palavra, ela tem um valor semântico diferente. Aí é uma referência de fato à terceira pessoa da Trindade. Viver em Espírito, só é possível a vida no Espírito para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso, de certo modo, solidifica a exposição da manhã, que o Espírito viria para glorificar o Filho. Para glorificar Jesus Cristo. Meus irmãos, eu encerro esta minha fala encorajando-os a seguirem firmes na fé. Olha, a gente enfrenta muito problema, eu sei. A gente luta com muita coisa, eu sei. Nós lutamos contra muitos desejos e vontades que a gente tem. A gente luta diariamente com isso. Com coisas que nós sabemos que desonram a Deus. A gente sabe disso. A gente luta. Você luta, eu luto. Além disso, nós temos as nossas lutas por causa da fé, do Evangelho propriamente dito, que são naturais para aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Nós temos essas lutas. O mundo, a carne e o diabo conspiram contra a fé e contra aqueles que estão em Cristo. Então nós enfrentamos lutas. Entretanto, nós temos um Pai bondoso e amoroso que foi até as últimas consequências para nos guardar em Cristo. De modo que, independente das lutas e das dificuldades que você tem experimentado, que você tem enfrentado, algumas das quais você tem até sucumbido, saiba que nós temos ao lado de Deus Pai, alguém que intercede por nós, e que nos toma pela mão para nos manter seguros e guardados. Irmão, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os pecados contra os quais você tem que lutar diariamente, mas uma coisa eu sei: nós estamos guardados em Cristo. Confie em Cristo, busque a Cristo, para que a graça seja derramada sobre o seu coração e você vença para a glória também de Cristo.
Eu não sei quais são as dificuldades na fé que você enfrenta, mas nós temos a Cristo, que está ao nosso lado, repleto de desejo e contentamento em auxiliar aqueles pelos quais Ele morreu. Então mantenhamos-nos firmes, amemos a Jesus Cristo, tenhamos Cristo como o amado da nossa alma, usando a linguagem de Cântico dos Cânticos. Ele é o amado da nossa alma, Ele é o amor da nossa alma, da nossa vida. Nós nos realizamos nele, a nossa alegria está nele. Ele é tudo, em todos. Não precisamos de mais nada e de mais ninguém, precisamos apenas de Cristo. Precisamos apenas de Cristo, em quem estamos seguros. Portanto, nos é possível viver a vida no Espírito, não por causa, repito, da nossa esperteza, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, do nosso preparo, dos nossos argumentos, mas podemos viver porque nós temos um Pai amoroso, que olha para nós com graça e misericórdia, estende a nós as suas mãos e nos guia a uma vida digna do Evangelho. Viver no Espírito nada tem a ver com algumas 3 loucuras que temos por aí. Viver no Espírito ultrapassa esse momento que nós estamos vivendo aqui. Todos nós aqui ficamos emocionados quando cantamos belíssimas canções, muitas das quais nos levam ao arrepio enquanto cantamos. Mas, meus irmãos, vida no Espírito também é lá, da porta para fora. Quando você voltar para casa e voltar à condição de marido, condição de mulher, condição de pai, condição de filho, condição de patrão, condição de empregado, é vida no Espírito lá. Aqui é muito bom. Aqui nós renovamos as nossas forças e o nosso ânimo. Nós somos encorajados pela palavra de Deus. Mas a vida na fé é verdadeiramente vivida lá. Porque é lá que nós temos hostilidades, porque é lá que sofremos tentações, porque lá é que temos problemas. Então glorifique a Cristo aqui, mas glorifique a Cristo também lá. Viva no Espírito não só aqui, mas também lá. Para que Cristo seja formado em nós e a glória seja do Supremo Deus, a quem seja honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos. Nós reconhecemos, ó Deus, a necessidade que temos do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos de Ti, precisamos da Tua mão a nos guiar. Reconhecemos que a chance que temos de agradar o Teu nome está na operação do Teu Espírito em nós, conduzindo-nos e guiando-nos à verdade, não apenas a verdade no caráter cognitivo, mas também no coração, na alma, na vida. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia. E pedimos que Tu nos conduzas às bênçãos celestiais que já nos foram dadas em Cristo. Ó Deus, fortalece a igreja, o ânimo dos irmãos. Encoraje-os, encoraje-nos a viver para a glória do Senhor. Seja Teu nome, ó Deus, honrado em nós, seja o Teu nome glorificado em nós, seja o Teu nome exaltado, ó Deus, no meio do Teu povo. Que como homens e mulheres nós vivamos, conforme recomenda a Tua palavra, uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Sê conosco, Senhor. Sê com essa igreja. Sê com os desafios dos irmãos aqui. Sê com a liderança da igreja. Conduz o Teu povo aqui, ó Deus, em paz. Conduz o Teu povo aqui, ó Deus, em comunhão e harmonia com Tua palavra. E que através do testemunho desta igreja, tantas outras vidas sejam atraídas a Jesus Cristo. Sejam salvas, sejam edificadas, sejam preservadas na fé pelo pastoreio do Espírito, pelo pastoreio do Filho, pelo pastoreio do Pai. Ó Deus, guia o Teu povo aqui.
Faze prosperar a tua obra neste lugar, para que Cristo seja exaltado não apenas aqui, mas também onde o testemunho do Evangelho chegar por meio desta igreja. Cuida de nós, Senhor, e glorificado seja o teu santo nome. E obrigado, porque o Senhor nos guardou em Jesus Cristo, e nada poderá nos condenar ou nos separar do amor do Senhor que está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Em Cristo oramos. Amém.